aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, vamos hoje tratar do tema fórmula do termo geral de uma progressão geométrica e vamos partir aqui de uma sequência genérica também, né? Então aqui nós temos o primeiro termo, que a gente pode chamar de A1, o segundo termo A2, o A3 é o terceiro termo, A4, quarto termo e assim sucessivamente. Bom, nós já sabemos que na PG a progressão ela acontece da seguinte maneira. A partir do segundo termo, para obter o segundo termo em diante, basta você pegar o termo anterior, que nesse caso é o A1, e multiplicar vezes uma razão chamada Q. Então, o segundo termo ele é o primeiro termo, mais a multiplicação por uma razão. Então, vamos registrar isso aqui. Ó. O segundo termo, o A2, é igual ao primeiro termo, que é o A1, vezes uma razão chamada Q. Para você ir para o terceiro termo, ó, você tem que pegar o termo A2 e novamente multiplicar pelo Q. Então, vezes Q. Então, olha o que acontece, a razão Q, né? Então, o A3, ele é igual ao primeiro termo multiplicado pelo Q, que foi duas vezes multiplicado. Tá vendo aqui, ó? Do A1 para o A2 foi vezes Q, do A2 para o A3 é o vezes Q de novo. Então, é como se tivesse mais uma vez vezes Q aqui, tá? O A4 também é o A1, porém vezes uma razão, depois outra razão e depois uma terceira razão, certo? Então, olha só, para chegar no A4, até o A4 ó, foi multiplicado por uma razão, depois duas aqui e depois três aqui. De maneira reduzida, tá vendo o expoente aqui quando não tem nada é 1? Então aqui é 1 e aqui é 1. Então esse termo aqui, ó, ele pode ser escrito assim. O A3 é igual ao A1 vezes esse Q, que ele apareceu duas vezes aqui, ó. Então, multiplicação, né, de potências de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Então ficou assim, o A3 é o A1 vezes Q ao quadrado. Já esse aqui também pode ser o A4, é igual ao primeiro termo, vezes o Q elevado aqui a 3, né? Então, 3. De modo geral, se isso continuar acontecendo para baixo, como que nós podemos concluir aqui? Ó? Então, o AN, um enésimo termo aqui, será sempre o primeiro. E agora vamos dar uma comparada aqui, né? Ó. No segundo termo, o expoente aqui era 1. No terceiro termo, o expoente era 2. E no quarto termo, o expoente é 3. É sempre uma unidade a menos do que a posição em que ele se encontra, né? Então, se aqui é o n, aqui eu posso dizer que eu vou multiplicar pela razão q elevado a n menos uma unidade. Então, esta é a fórmula do termo geral. Deixa eu colocar aqui, ó. Certo? Então, a fórmula do termo geral de uma PG é o enésimo termo será sempre o primeiro termo vezes uma razão elevado ao n menos 1, porque sempre esse expoente aqui ele é uma unidade a menos do que a posição do termo que em questão, no caso, né? Então, aqui é 4, ó, termo 3, uma unidade a menos, né? 4 menos 1 é 3. Olha o 3 aqui, ó, 3 menos 1 é 2, e 2 menos 1 é 1. Então, a fórmula é essa. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar essa fórmula e aplicar aos exemplos. Por exemplo, olha, calcule o sexto termo de uma PG, aí tem aqui 3, 6, 12 e aí vai. Beleza. Bom, vou jogar a fórmula então aqui, né? A fórmula diz que o enésimo termo, o AN, é igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Mas antes de utilizar a fórmula, aqui está pedindo para calcular o sexto termo. Então, o nosso AN vai ser o último termo, que é o A6. O A1, que é o primeiro termo,
é o 3 aqui, ó. Primeiro termo da sequência. E a razão que, nós já vimos na aula anterior, que é só você pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Eu vou usar o 6, ó. Eu pego o 6 e divido pelo anterior. Então, é 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, o Q é igual a 2. Vou arrumar aqui. Igual a 2. Bom, agora que todos os elementos estão aqui, é só substituir na fórmula, olha. O A6, que é o sexto termo, será igual o A1, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado a o N, eu não coloquei aqui, mas é o número de termos. Se ele está pedindo para calcular o sexto, então é uma sequência de 6 termos. E aqui no expoente vai ficar 6 menos 1. Não sei se vai caber aqui, 6 menos 1. Pronto. Então, o A6 é igual a 3 vezes 2. E aqui no expoente, 6 menos 1 é 5. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma multiplicação e uma potência para resolver. Então, o A6 é igual, você primeiro resolve a potência. 3 vezes 2 elevado a 5 é 32. Então, o sexto termo será 3 vezes 32. Então, 3 vezes 32. 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9. 96. Certo? Deixa eu destacar essa resposta aqui. Então, a pergunta é, calcule o sexto termo dessa PG. Então, o sexto termo dessa PG é o 96, fazendo uso de fórmula para chegar nesse resultado, tá? A gente vai utilizar fórmulas. Beleza. Bom, agora olha esse segundo exemplo aqui, ó. Determine o primeiro termo de um APG em que o sexto termo é 160 e a razão é 2. É só fazer o uso da fórmula. Você põe a fórmula aqui, ó. O AN é igual o A1 vezes a razão Q elevado a N menos 1. Pronto. Aí você vai lá e encontra os valores. Então, o AN é o sexto termo, né? Então, o AN é o último termo, que é o A6. E nesse caso ele vale 160. O A1 é o primeiro termo. E é isso que o problema quer saber. Eu determino o primeiro termo, então a incógnita é essa. O Q já foi dito ali que vale 2. E o N é a quantidade de termos. Então, se está pedindo aqui o A6, né? Se já está avisando que tem A6, então é uma sequência de 6 termos. Agora é só fazer a substituição nas fórmulas aqui, ó. Deixa eu usar a cor preta mesmo, então vai ficar assim. No lugar do A6, ó, o AN é igual a A6, que é igual a 160. Então vai ser, no lugar do AN, 160. Que é igual o primeiro termo que nós queremos descobrir, vezes a razão, o Q, que é 2, elevado ao N menos 1. O N é 6, então 6 menos 1. Beleza, então vai ficar assim, 160 é igual a A1 vezes 2 elevado a 6 menos 1, 5. Nós já vimos na questão anterior que 2 elevado a 5 é uma potência que tem que ser resolvida primeiro, nesse caso, né? 160 é igual a A1 vezes... Então, fica assim. O 2 elevado a 5, nós já sabemos que é 32, certo? Então, chegamos aí numa equação de primeiro grau, cujo a incógnita, nesse caso aqui, a incógnita é o A1, né? Então, o 32 ele está multiplicando, então você pode trazer para cá, ó, 160 dividido por 32 é igual a A1. Deixa eu baixar um pouco mais essa tela aqui. Vai subir um pouco aqui para fazer essa conta. Então, aqui vai ficar assim, ó. O A1 é igual a 160 dividido por 32. Aí você vai lá e joga a continha aqui, ó. 160 dividido por 32, né?
Que número vezes 32 chega mais próximo de 160? Eu vou chutar aqui o 5, vai. Vou chutar aqui o 5. 5 vezes 32. Então vai ficar 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. 15 mais 1, 16. Certinho, ó. 5 vezes 32, 160, com o resto, 0. Então, deu 5 aqui, ó. Que é igual a 1. Aí você pode inverter, né? Você pode dizer que o A1 é igual a 5. Então, a pergunta nesse exercício aqui é: quem é o primeiro termo? Então, o primeiro termo aqui é o A5, né? A pergunta foi só essa mesmo, certo? Beleza. Agora, bora fazer mais um exemplo aí. Esse exemplo 3 aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso. Esse exemplo 3 aqui, ó, vamos lá. Numa PG, o A5, o quinto termo é 64 e o primeiro termo é 4. Determine a razão e escreva a PG. Então, além de determinar a razão, ele quer que a gente escreva essa PG aqui com alguns termos, né? Então, beleza. Então, o caminho será sempre o mesmo. Você vai começar escrevendo a fórmula, né? Dizendo que o AN é igual ao A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Certo? E aí você vai sair procurando os termos. Ó. O AN, que é o enésimo termo, é sempre o último termo, o AN. Então, nesse caso é o A5. E ele vale 64, como está lá no texto. O A1 é igual a 4. E aí a razão, que é o que nós queremos saber nesse caso aqui. Certo? Então aqui, ó, no lugar do AN eu vou usar 64. Então, deixa eu pegar uma canetinha preta aqui que é melhor. No lugar do AN, 64 é igual a 1, que é 4, vezes o que nós não sabemos ainda. E lá em cima, o N, ó, não registrei o N aqui. Ó. O N é a quantidade de termos, né? É uma sequência de 5 termos aqui. Ó. Se o A5 é o último termo, é uma sequência de 5 termos. Então, o N é 5, tá? Então, aqui vai ficar no lugar do N aqui, ó. Fica 5 menos 1. Então, vai. 64 é igual a 4 vezes Q. 5 menos 1 é 4. Então, 4 aqui, ó. Beleza. Gente, esse 4 está multiplicando. Você vai trazer ele para cá assim, ó. 64 dividido por 4 é igual a Q elevado a 4. Certo? Bora ganhar espaço aqui. Então, vai ficar assim, ó. 64 dividido por 4, 16, né? E isso é igual a Q elevado a 4. Bom, agora esse Q aqui é o seguinte, ó. Quando você ficar nessa situação, ó. Aqui tem uma equaçãozinha simples, né? E o expoente aqui é 4. Se você quiser pegar esse expoente e passar para o outro lado, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, essa potência, ela vira uma raiz quarta de 16. Bora voltar a caneta preta. Que é igual ao quê? Né? Ou seja, que número elevado à quarta potência vai dar 16? Né? Então, é 2, que é igual a quê? Ou seja, você pode colocar aqui, ó, que o Q é igual a 2. Né? Então, ó, que número elevado a 4 vai dar 16? É o 2. Ou a raiz quarta de 16, só para registrar aqui, ó, a raiz quarta de 16 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Ó, 4 vezes aqui, tá vendo? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Essa é a justificativa aqui. Então, a razão é 2 e pediu para montar uma sequência, né? Quem é o primeiro termo? Vamos lá. O primeiro termo é o 4, né? E a razão é 2. Então, vamos montar aqui no final. O primeiro termo é 4 e a razão é 2, ou seja, você vai multiplicando aqui por 2. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32.
32 vezes 2 é 64. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, essa é a PG em questão aí, certo? Então, com base nessas explicações, vai ficar então aí uma sequência de exercícios. E bons estudos. Até a próxima.